Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula de artesanato aqui do canal. Eu sou a Adriana Miranda, a sua professora de artesanato em madeira. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou professora de artesanato, sou mentora de transformação pessoal e terapeuta integrativa. O artesanato é uma ferramenta de transformação para auxílio aí nos seus espaços de ansiedade e depressão. Então eu trabalho o artesanato como uma ferramenta terapêutica, agregando aí com os meus outros trabalhos na parte terapêutica. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha terapia, entre em contato comigo através dos links que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer receber você também lá nas outras redes sociais. E antes de qualquer outro recado, e antes de falar com vocês um pouquinho a respeito do que a gente vai fazer aqui hoje, eu quero te trazer uma mensagem que veio aqui no meu coração hoje, quando eu estava me preparando aqui para fazer essa gravação. Então eu quero trazer isso porque eu tenho certeza que alguém que está aí do outro lado precisa escutar essa mensagem. Então vamos lá, deixa eu te falar o que veio aqui no meu coração. Não desiste dos seus sonhos. Não permita que nada nem ninguém coloque você para baixo e faça você desistir dos seus sonhos. Coloque 100% de convicção e de certeza de que você vai conseguir realizar aquilo que você deseja, porque se você sonhou, se você pensou, é porque o acontecimento, o sonho, o fruto do seu sonho já está realizado na sua mente, no plano mental. E se está realizado no plano mental, para fazer o download aqui para o plano material, é só questão de insistir. Então não desiste. Sabe aquela história de que a pessoa estava lá na caverna, cavando, procurando diamante, e de tanto cavar, ele cansou e ele desistiu. Quando ele desistiu, o próximo que chegou bateu com o martelo lá, com a ferramenta, mais algumas vezes só, e brotou aquele diamante que o outro tanto queria. Então, o fruto do seu desejo, do seu sonho, pode estar a um passo de distância. Não desiste. E se você está passando por alguma situação difícil, eu quero te dizer que vai passar. Isso também passa. Conhece aquela outra historinha? Que tudo passa. A área boa, a coisa boa passa, a alegria passa, os momentos de diversão passam. E as dificuldades, essas também passam. Então não desiste. Um passo por vez, um pouquinho por dia, e logo você vai alcançar aquilo que você deseja, tá bom? É o meu recado para você hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a já se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações para receber tudo que acontece por aqui de aula de artesanato e todas essas minhas reflexões que eu trago para vocês com muito carinho e amor, tá bom? A aula de hoje é uma placa muito fácil de fazer, mas com uma técnica que as pessoas ainda têm um pouquinho de receio. Então, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês que tudo bem, passou o pincel com a tinta, não ficou exatamente como você queria, passa de novo, refaz e tá tudo bem, você consegue fazer. É treino, é um dia depois do outro, é fazendo que você vai conseguir acertar essa técnica. Então vem comigo que eu vou te apresentar todo o material que a gente vai trabalhar e vamos para a aula do passo a passo. Lembrando que eu tô trazendo para vocês aqui vídeos num formato narrado para ficar mais rápido e dinâmico, e eu conto com a colaboração de vocês para deixar aqui na descrição, nos comentários, o que você tá achando desse formato de vídeo. Me manda também quais as técnicas que você quer ver por aqui, porque a sua interação é importante para mim, para eu poder trazer sempre conteúdos que agreguem e agradem você aí no seu ateliê ou na sua casa, seja você fazendo o artesanato como hobby, como diversão ou como profissão, tá bom? Vamos lá então para o passo a passo de hoje.
Bom, então vamos aos materiais da aula de hoje. Hoje a gente vai fazer essa plaquinha decorativa com algumas técnicas, e o que eu quero mostrar para vocês aqui é a técnica de fundo. A gente vai focar na técnica de fundo, e os elementos de decoração eles são opcionais, mas eu vou trazer aqui algumas opções para vocês. Então a gente vai usar um aplique em MDF trabalhadinho, um stencil da OPA Criando Artes, esse daqui é o OPA 3301, eu vou deixar todo o material na descrição, tá bom? Vamos utilizar um aplique de shaker box lá do ateliê Arte Coisas, pra gente fazer um detalhe aqui. Esse aplique, ele é de gaiola, ele tá descrito como shaker gaiola coração, então a gente vai usar aqui. Vamos utilizar carimbo nó de madeira e vamos utilizar umas flores aqui para decorar a nossa placa. Essa placa, o shaker, o aplique, o stencil, tudo que eu vou utilizar aqui hoje vocês encontram no ateliê Arte Coisas, tá bom? Vou deixar os dados deles aqui na descrição para vocês. Então vamos lá pro passo a passo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é passar a tinta de fundo. Eu coloquei ali na bandeja um pouquinho de álcool para hidratar o meu rolinho de espumas e peguei a tinta na cor branco, trabalhei bem ela ali na bandejinha e venho espalhando com o rolinho. Essa primeira demão, se ela for bem passadinha, com uma tinta de boa cobertura, você não precisa passar uma segunda demão, porque a gente vai fazer uma técnica em cima. No meu caso aqui, eu não gostei da cobertura da tinta, a tinta estava dura e ela acabou criando uns gruminhos ali da tinta que não estava facilitando a cobertura da peça. Então eu fiz essa primeira camada com essa tinta mesmo, aí a gente lixa e eu passei uma outra tinta por cima, tá? Mas o importante é você dar uma primeira demão de cor branco bem passadinha. Aí eu venho lixando, eu tô lixando com uma lixa 420, eu não acho que tem necessidade de usar uma lixa muito grossa, a 420 para mim aqui é suficiente. E aí eu vou passar uma outra demão de tinta na cor branco, para dar uma cobertura melhor nessa peça, porque realmente o branco aqui não ficou bom. Branco já é uma cor mais difícil de fazer a cobertura, mas nesse caso aqui foi questão da tinta mesmo, tá bom? Eu não mostro aqui para vocês, mas eu sempre me preocupo com o acabamento das laterais. Então depois que eu faço essa pintura com a tinta branco ou qualquer outra tinta clara, de cor clara, eu sempre venho com o paninho limpando as beiradas para tirar toda a sujeira que fica aí nas beiradinhas da peça, principalmente sendo tinta na cor branco, tá? Agora eu peguei um pouquinho de tinta na cor bege e misturei com gel para matizar. Eu quero que essa tinta demore um pouquinho para secar por conta do efeito nó de madeira que a gente vai fazer. Então um pouco de tinta na cor bege antigo e um pouquinho do gel para matizar, tá? Eu peguei um carimbo nó de madeira que fosse da largura da ripinha. Apesar dessa peça ser de MDF, ela tem umas marcas aí imitando o risco da madeira. Então eu procurei pegar um carimbo que servisse aí para essa largura que eu queria. E o que é importante eu falar para vocês aqui é que quando você usa o carimbo nó de madeira, se você passou e não gostou da forma como ficou, não tem problema. Passa de novo, é só passar a tinta, vocês vão ver que eu vou fazer aqui. Nesse caso, a peça escorregou, então o nó não ficou exatamente como eu queria. O que eu fiz? Fui lá, olha, com a tinta, passei tinta novamente por cima e aí eu vim com o carimbo nó de madeira. Por isso que eu utilizo aqui o gel para matizar, porque se eu utilizar somente a tinta, principalmente se tiver um dia de muito calor, eu não vou conseguir fazer esse conserto, tá? Então eu gosto de usar o gel para matizar por isso.
E aí a gente vai passando a tinta, sempre tomando cuidado com as beiradinhas. Se você quiser, fixa a sua peça na mesa, na sua bancada, com uma fita crepe para facilitar, porque quando a peça anda, olha, tá vendo? Ela tira, o nó de madeira não fica correto. Ó, passei o carimbo, dei uma deitadinha com a mão e pronto. Ali no cantinho eu só vim puxando. E aí agora é só deixar essa tinta secar para a gente fazer o efeito de cima. Enquanto aquela tinta seca, eu já vou pintar o aplique do Shaker Box. E aí sim, eu deveria ter feito a mesma coisa com a placa. Coloca um pedacinho de fita crepe, prende na bancada que fica mais fácil de pintar. E aqui a gente vai passar 2 demãos dessa mesma misturinha que eu fiz. Eu usei a mesma mistura, assim eu já aproveito a tinta, não desperdiço material, seca e passa a segunda demão. E a gente vai fazer um efeito aí por cima. E a mesma coisa, nos apliques, cuidado com as beiradinhas. Então, o que ficou de sujeira dos lados, sempre limpa com um paninho. Ou então, pega um pincel bem pequenininho com a tinta escura ou uma tinta preta, uma marrom bem escuro para fazer o acabamento ali, tá? Eu gosto de pegar o paninho ou um cotonete e fazer essa limpeza já para ficar com a minha peça bem acabadinha. Aproveitando, já me fala se vocês estão gostando do vídeo, coloca aqui nos comentários, isso é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando da peça, estão gostando da aula. Deixa o seu joinha, encaminha o vídeo para uma amiga e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para poder receber tudo que tem aí de novidade, tá bom? Agora eu peguei um pouquinho de gel envelhecedor, aqui eu peguei o mahogany, vou umedecer uma esponjinha, dessas de cozinha mesmo, e passar na minha peça, porque eu quero dar uma amareladinha nessa peça, para trazer um tom mais rústico. Então eu pego a minha esponja umedecida e vou passando o mahogany para envelhecer toda a nossa peça. Aqui tá muito calor hoje, então eu peguei um lencinho umedecido e vim passando por cima, porque eu passei o gel envelhecedor e ele já foi secando e aí ficou marcado um pouquinho da fibra da esponja. Então peguei o lencinho umedecido para ir tirando as marcas e dando uma suavizada nesse amarelado, porque eu não queria tão forte, é só para dar um ar de envelhecido, para imitar mesmo uma madeira de árvore. Então vai virando o paninho, em alguns lugares você deixa um pouquinho mais claro, em outros mais escuros, principalmente na beirada, e vai deixando a sua peça bem acabada. Ali no aplique também eu vou dar uma envelhecida com o próprio betume aqui, o mahogany. E a gente vai suavizando com o outro lado da esponja e depois com o próprio lencinho umedecido, para deixar só uma sujeirinha aí na nossa gaiolinha, porque a gente vai fazer mais um efeito em cima dela também para compor e combinar com o restante da peça. Esse outro aplique de arabesco, prendi também ali com um pedacinho de fita e novamente com o gel envelhecedor eu fui dando batidinha, uma única demão, só para dar uma corzinha na minha madeira, vendo? Só para compor aí com o restante da peça. E a gente já vai secando, já vai arrumando a bancada para ir deixando tudo bonitinho, tá bom? Agora é hora da gente fazer o envelhecimento com o betume. Eu deixo um pincel próprio para isso, mas esse pincel já tá na hora de colocar para lavar, porque já tá bem carregado. Então pega ali um pouquinho do betume em cera, carrega ele, né, para tirar toda aquela crosta de betume antigo que fica duro. Quando você pega um pouquinho mais da cera e trabalha ali na bandejinha, o seu pincel amolece e aí você consegue usá-lo novamente.
Então vai fazendo toda essa sombra aí em volta da peça, carregando em alguns lugares, em outros menos. Esse detalhe do sombreado com o betume fica muito bonito nas peças, enriquece demais o trabalho e é muito importante. Sempre lembrando de vir com o pincel em pé para fazer esse acabamento, para não deixar tão marcado, tá? E lembrando, achou que carregou demais no betume, pega um pouquinho de cera incolor, passa com um paninho que você consegue tirar, tá? O diluente do betume é a cera incolor. Ali na gaiola a gente vai fazer o envelhecido também em alguns lugares, não precisa ser em tudo, é como se essa gaiola estivesse enferrujando aí em alguns lugares, tá? Como eu sempre falo aqui, eu gosto muito da técnica do enferrujado, mas existem muitas maneiras de se fazer. Então aqui eu tô trazendo a opção de fazer com o betume e a cera em pasta. Se você não tiver a cera em pasta, não tem problema, faça com tinta, dá o mesmo efeito, pega o pincel e vai batendo para dar aquela textura do enferrujado e a sua peça vai ficar linda do mesmo jeito, tá? Não se preocupe em sair comprando material, eu sempre falo isso para vocês. Use o que você tem em casa, vai adaptando, o importante é você aprender a técnica. Aqui eu tô usando 2 tons de verde, tô usando um verde zinabre e depois eu uso um verde que tem um brilho aí, um metalizado maior, só para trazer esse brilho como se fosse uma gaiola de ferro, tá? E depois a gente passa uma outra tinta na cor cobre, cera, né, na cor cobre, para poder trazer o brilho aí da gaiola. Olha, tá vendo? Aqui eu não tinha o laranja em cera e aí eu peguei uma tinta metálica e tá tudo bem, o efeito é muito parecido, dá pra gente fazer do mesmo jeito. Vai adaptando com o que você tem, tá bom? Eu sempre falo isso pra vocês. O importante é aprender a técnica e fazer. Não deixar de fazer porque você acha que não tem o que a professora tá mostrando, tá? Dá pra adaptar bastante, sim. Fala pra mim aqui com o que você gosta de fazer ferrugem. Qual a técnica de ferrugem que você mais gosta? Coloca nos comentários aqui pra gente saber. Existem várias maneiras, né? Eu gosto muito dessa maneira descomplicada de fazer. Vai batendo um pouquinho, vai colocando, tirando e vai fazendo de forma desconstruída, que eu acho que é válido. Até porque o artesanato, para mim, como eu falo sempre, é uma ferramenta terapêutica e é para eu me distrair e me divertir. Não é para ser pesado. Tá vendo? Olha, eu peguei essa cera cobre e eu fui fazendo o acabamento, inclusive nas laterais da gaiola, para ficar bem bonita. O brilho no vídeo não dá para perceber tanto, mas pessoalmente dá para ver que ela tá com um brilhinho bem bonito. E aí eu já vou colocando sobre a peça todos os apliques, tudo que eu vou colocar de decoração para ficar harmônico, para eu já mapear aonde que eu vou colocar cada coisa, tá? Aqui a gente vai fazer esse stencil, então eu coloquei a gaiola ali centralizado, porque é muito difícil de você achar o centro de uma peça redonda, né? Você precisaria marcar. Então, como essa peça, ela tem uns riscadinhos, ficou fácil, porque aí eu encaixei a gaiola e pela gaiola eu coloquei o stencil de forma que ficasse bem retinho, tá? Aqui eu só dei uma deslocadinha para baixo porque eu vou fazer uma sombra. Então, eu dei uma deslocada da primeira posição para poder fazer a sombra. Eu peguei um pouquinho da tinta na cor branco e tô passando aí na parte de baixo sem fazer uma cobertura muito forte. Eu quero só fazer uma marcação, que essa marcação vai ser a sombra do stencil que eu tô batendo. Depois vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, todas as tintas, as cores, o código do stencil, tá bom? Não se preocupem com isso agora. O importante é vocês irem aprendendo o que eu tô fazendo aqui. Então, vai batendo com o stencil, com esse pincel pituá. Eu tô usando o pincel pituá. A hora que eu percebi que tava bom ali, aí eu
joguei um pouquinho o meu stencil para a direita e para cima, é bem pouquinho, eu desloquei um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima e aí prendi de novo com a fita. E agora pego um outro pincel, aqui é importante trabalhar com cada pincel com uma cor diferente, e vim com a tinta na cor preto. Eu sempre tiro o excesso no papel para não ter excesso de tinta, e eu gosto de vir dando batidinha, porque assim, principalmente a cor preto, eu garanto que eu não vou borrar, que não vai entrar a cerda do pincel para baixo da escrita ali do molde vazado e borrar. Então eu gosto de fazer dessa forma, dando batidinha, principalmente em cor escura. Cor clara eu venho fazendo movimento circular com a minha mão e tá tudo bem. Então, olha, vou preenchendo ali a parte da flor em cima, eu não vou passar o preto. Então, se você estiver fazendo essa técnica e ficar com medo de borrar, coloca uma fita crepe ali na parte da flor, isolando ela para você não correr o risco de borrar, tá bom? Porque na flor a gente vai colocar outras cores. Então, passei o preto bem passadinho ali, voltei em alguns lugares para ver, levantei, olha que lindo. O preto no stencil fica maravilhoso, fica muito elegante. Já vai dando uma secadinha, porque eu não tô tirando o meu stencil do lugar. Por isso que eu deixei aquela fita crepe ali embaixo, para garantir que o meu stencil não fosse sair do lugar. Agora eu peguei um outro pincel pituá com uma tinta na cor verde. Vou deixar o nome certinho para vocês aqui, tá? Mas mais uma vez, usa a cor que você tiver aí. E aí, nas folhas do stencil, onde tem ali o arranjinho, eu passei o verde. Balançou um pouquinho aí, porque a gente vai dando batidinha, né? Mas tá acelerado, acho que não interfere muito para vocês aí visualizarem. Então, passei ali bem passadinho nas folhas a cor verde. Vou levantando o stencil para ter certeza que tá bem certinho, que não borrou, que não tá falhado. E aí já vou secando. E agora, na flor, eu escolhi um outro tom de azul. Um azul mais vintage, né? E aí bati o azul também aí no meio, e me perdoem o balançar da câmera aí, mas esse momento é um momento crucial, que é bem difícil de não balançar, porque o tripé fica em cima da mesa. Peço aí desculpa para vocês, mas acho que não interfere muito, porque é bem rapidinho, né? Então passei o azul, depois eu vim com aquele mesmo pincel que eu usei o branco e fui dando uma luz no meio da flor e no centro das folhas também, só para dar uma clareada e fazer um charme aí nesse arranjinho. E olha que lindo que ficou muito bonito. Agora a gente vai colocando tudo no seu devido lugar, né? Vou colocar o shaker box, mas antes de mais nada, eu vou envelhecer a minha peça. Envelhecer não, perdão, eu vou envernizar a minha peça, porque depois que eu colar o shaker box, não dá para eu envernizar nem com o spray, porque o spray vai manchar o detalhe ali do shaker box. Então eu gosto de passar o verniz antes. Passo ali 2 demãos, dou uma lixadinha. Atrás eu não filmei, mas atrás eu pintei com 2 demãos de gel envelhecedor na cor tabaco, tá? Pintura básica, simples, retinha, só para dar o acabamento. E agora a gente vai colar todas as peças do shaker box. Esse shaker box do Ateliê Arte Coisas, ele é muito legal, porque ele já vem todo cortadinho a laser, inclusive a parte transparente ali do shaker box, ele já vem cortado a laser, então fica muito perfeitinho o acabamento, vale muito a pena. A Gabi Paulette tem uma coleção imensa de shaker box, então vale vocês entrarem lá no site e olhar
o que eles têm de opção lá dessa coleção de shaker box. E fica um trabalho muito bonito, né? Fica um charme muito legal na peça. Eu gosto de colocar a cola na mão e ir dando batidinha para não ter excesso de cola vazando do lado, tá? Mas faça do jeito que você gostar, pode ser com rolinho, pode ser com um pincelzinho, mas eu gosto de fazer dessa forma. E já vem o paninho ali tirando o excesso de cola, porque senão, quando eu coloco esses canutilhos aí azulzinhos, ele vai colar todinho na borda onde tem a cola e não vai ficar bonito. Quando você levantar a peça, não vai ter aquele movimento do shaker box. Tá vendo que o acrílico do shaker box vem ainda com um plástico filme ali, bem justinho, para evitar de riscar, de manchar. Então a qualidade deles é muito boa, vale muito a pena. Ó, vou dando ali batidinha com a cola para colar essa parte. Na verdade, eu acho que isso não é acrílico, é um plástico, né? Eu não tô me lembrando o nome agora, mas é um plástico, plástico cristal, parece. Não lembro exatamente o nome, mas enfim, é esse pedacinho de plástico aí que coloca no shaker box. E aí eu gosto de vir com um paninho alisando para não deixar marca do dedo, tá? E sempre colando com a cola branca. Eu gosto de usar a cola branca, pode ser a cola de silicone, mas eu gosto da cola branca. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, isso ajuda muito no canal. Me fala se você gosta também de usar shaker box nos seus projetos, conta pra mim aqui. Você já tinha usado, conhece? O shaker box é muito utilizado no scrapbook. E a gente trouxe aí pro MDF, para madeira, para trazer um charme a mais para nossa peça. Eu acho que fica muito bonito, fica um charme, né, na hora que você mexe, fica bem legal. Me conta se você também gosta ou se você não gosta desse aplique. Se você tiver sugestão também de técnicas, de peças que você queira ver aqui no canal, manda aqui nos comentários, porque aí eu vou tentar trazer todas as dúvidas de vocês, o que você quer aprender aqui comigo, é só você me mandar, tá? Eu peguei aqui um passarinho de resina, ele não estava aqui no início do meu projeto, quando eu mostrei o material para vocês, mas eu achei que ia super combinar e peguei esse aplique de resina. Tô pintando com o mesmo tom de azul que eu pintei a flor. Então eu tô usando uma tinta chalk porque facilita muito, né? E é bem rapidinho de pintar. Passei ali 2 demãos da tinta chalk secando entre elas. Esse passarinho é de resina transparente. E ele ficou um charme, deu um detalhe muito bonito na peça. A tinta chalk também facilita bastante o nosso trabalho, né? Então é só passar aí 2 demãos. Eu tô com um pincelzinho pequenininho, vou dando batidinha nele. E aí depois, se eu colocar o azul assim, não vai combinar, minha peça tá bem envelhecida. Então, colocar só o passarinho destoando, eu achei que não ia ficar legal. Peguei mais um pouquinho ali do betume, do mahogany, e vocês vejam que é só um pinguinho e eu usei bem menos do que esse pinguinho, né? Só um pouquinho ali, passei no passarinho todo, dando batidinha para dar essa envelhecida no tom azul. E com o paninho ali, com lenço umedecido, eu fui tirando o excesso, porque só para dar um detalhezinho dele mais envelhecidinho. E aí a gente vai fazer o acabamento desse passarinho com as ceras, da mesma forma como a gente fez ali na casinha do passarinho, do shaker box. Peguei ali um pouquinho de tinta branca, eu fiz a mesma coisa, olha, do que eu fiz lá na flor. Peguei um pouquinho do branco com o pincel pituá, passei ali, trazendo um pouquinho de luz para o centro do passarinho, para as asinhas dele, para o rostinho. E aí depois eu venho com a cera em pasta, trazendo aí um pouquinho de brilho para ele. E ficou um charme, gente. Eu fiquei apaixonada nesse passarinho, já quero mais.
Às vezes um detalhe que você coloca a mais já traz vida para sua peça, né? E aí, como eu trouxe o passarinho, eu trouxe também o ninho do passarinho para compor ali a gaiola. Então eu peguei, eu não sei, gente, como que vocês chamam isso? Barba de bode, barba de velho, como que vocês chamam isso? Eu chamo de barba de velho, mas cada um chama de um nome. Como que chama isso aí na sua região? Eu colei ali com a cola de silicone fria, coloquei ali uma boa quantidade de cola, fui apertando, porque depois que seca, isso não cai. E aí eu coloquei também a cola de silicone fria no passarinho, coloquei ele ali na casinha, na parte de cima da casinha, e coloquei as flores de papel ali com a cola quente. Tá? Eu sempre vou colocando primeiro a flor por cima para ver exatamente a posição que eu quero e depois eu venho com a cola quente fixando melhor, tá? O passarinho ia demorar um pouquinho para secar por conta da cola de silicone fria. Eu coloquei uma gotinha da cola quente também só para facilitar aí o meu trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui se você gostou dessa peça. Eu vou deixar foto lá nas redes sociais para vocês se inspirarem. Se fizer a peça, me marca, eu vou adorar repostar vocês, eu vou adorar ver o trabalho de vocês também. Me fala se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Não esqueçam da mensagem lá do começo do vídeo. Nunca desista dos seus sonhos. Se o sonho brotou aí no seu coração, é porque você pode realizar. Então, vai com tudo. Só depende de você, tá bom? Muito bom ter você comigo até aqui. Eu te vejo na semana que vem. Semana que vem temos live e vamos fazer uma peça ao vivo. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus.